Assim, quando nós nos aproximamos desta peça, Passos, de Samuel Beckett, eu, num determinado momento do processo, comecei a fazer as trajetórias, os deslocamentos de botas. Depois de um tempo, eu passei a fazer descalça e, na sequência, eu comecei a usar o esparadrapo. Depois eu explico por quê. Mas antes eu queria, sei lá, compartilhar um pouco dessa técnica ou desse sistema que eu criei com os esparadrapos. E é assim, ó. Para fazer esta grade aqui, tem que ter muita ciência. E bom, a primeira coisa que é importante de ser pensada é que tem que medir o pé antes de cortar as tiras. Por quê? Porque o pé está cheio de curvas e a medida na curva é sempre maior. Então, é uma cilada se você faz o contrário. Então, eu faço isso, aí eu corto as tiras, separo primeiro as horizontais, que são 9, depois as verticais, que são 4, e colo ali na parede, ali, bem nesse cantinho, exatamente na ordem de colocação. Senão, não dá certo. E tem uma coisa também, que o pé esquerdo é diferente do pé direito. Então, para não me confundir, eu faço uma espécie de linha imaginária, uma tabela do Word, mais ou menos, e aí eu separo o pé esquerdo e o pé direito, e aí eu garanto que a grade vai dar certo. Outra coisa também importante é que o esparadrapo tem que ter 1,2 centímetros de largura e o rolo tem que ter 5 metros, senão nada feito. Bem no início, assim, quando eu comecei a tentar trabalhar com essa técnica, eu gastei um monte de esparadrapo e por questões financeiras ficou muito caro, porque cada rolo custa R$10. Mas depois que nós organizamos compartilhar esta experiência algumas vezes, eu consegui falar com um rapaz da farmácia e eu consegui numa promoção por 6. Aí deu. Então, eu comecei a usar o esparadrapo depois que nós deixamos de trabalhar no linóleo. E nós começamos a trabalhar com pedras. Foi isso. Deixamos o linóleo e fomos para as pedras. E é claro que as pedras machucam. E foi aí que eu decidi trabalhar com as botas. Mas as botas são de plástico, elas são impermeáveis, elas isolam. E eu não queria que isolassem, eu queria que tocasse meu pé, eu queria uma certa permeabilidade. E foi assim, eu fui fazendo essa quadrícula e fui deixando um pouco esses espaços abertos, nos quais às vezes você toca na pedra e outras vezes não. Ou seja, não tem uma simetria exata. E eu acho que esse toque com a pedra, esse atrito, essa resistência, ela ajuda no estado de presença, ela ajuda na suspensão, na emissão da voz. Eu acho que a dramaturgia se dá no meio desses espaços, dos buracos dos esparadrapos. O toque da pedra entra de uma forma imprevisível, há uma improbabilidade que te deixa no estado presente. Eu acho que essas fugas, essas aberturas, para um ator são fundamentais. Jogar com as coordenadas e com aquilo que está fora de controle. É assim que eu trabalhei essa grade, que eu acho super importante, que abre possibilidades e até liberdades, se você quer pensar de alguma forma assim. A grade,
Meu nome é May. Maybe. Uma atriz muito importante disse para o Beckett assim: eu adoro o que você escreve, acho você incrível, você realmente é fantástico, mas eu não vejo sentido, sabe? Eu não consigo entender o que você escreve. Você poderia, por favor, me explicar? Isto não é uma peça. Isto não é um espetáculo. Isto é uma coisa que ainda não sei. Eu vou tentar. Mas isso, tudo isso, quando foi que tudo isso começou?
Beckett sempre foi muito ligado às artes visuais, à pintura, à escultura moderna. E ele tinha muitos amigos artistas, entre eles o Giacometti. Beckett adorava ir ao ateliê do Giacometti para tomar um café, para conversar. E numa tarde, ele estando lá, ficou impressionado com uma escultura da fase africana do Giacometti, que tinha o nome, o título de Mulher Segurando um Objeto Invisível. Mulher segurando um objeto invisível. Essa escultura perpassou boa parte do nosso processo de construção da peça rocabai, ou cadeira de balanço. Depois ela foi se transformando no decorrer do processo e foi ganhando outros contornos. Se bem que aqui está mais para Úrsula de 100 anos de solidão do que... Ou, por que não, a mãe do Beckett, May Beckett. Agora, eu acho que sempre que eu vou trabalhar com um objeto, eu tento explorar a textura, as formas, a geometria do objeto. Isso sempre acontece. E especificamente nesse caso, eu achei e achamos, né, que talvez seja quase, não sei se estou viajando, uma coisa é a extensão da outra. Tipo, essa mulher é o corpo que é a cadeira, que é tudo, é meio que uma coisa só. Então você tem que acarinhar aquela cadeira, é sua, faz parte. Então sentir lá nas costas como é que toca, quais são os pontos que estão tocando, quais são os que não estão tocando, aonde está doendo. Acarinhar o que está doendo pelos espaços, as curvas, os buracos, o desenho. Enfim, é uma exploração constante ali, olhando ela de fora, de longe, olhando de dentro, sentada, aquela lugar onde você senta, que roda, te deixa sem equilíbrio. Então,
cadeira de balanço induz a mobilidade e a cadeira de fotógrafo induz a imobilidade. Peter Brook, o diretor inglês, fez essa peça assim, com uma atriz atrás da cadeira, balançando o tempo todo, enquanto contracenava com sua própria voz. Só isso. Sobre eles e já passou por filtros, nós somos totalmente espontâneos, né? Nós somos totalmente espontâneos, porque agora eu estou improvisando, por exemplo. Nos textos que eu vou trazendo, não são improvisados, são textos estudados, discutidos, pensados, então vem com isso tudo junto. E também, quando eu gravo, já tem uma coisa, uma base que está ali me sustentando ali. Então, já passou por um processo. E aí eu consigo encarar esse processo. Ouvindo ele de fora, porque eu vejo ali uma estrutura, um campo ali de possibilidades, um campo artístico. Vejo outra coisa. É diferente de uma coisa improvisada. Se você me gravar eu falando, por exemplo, isso agora estou improvisando. Então, de repente, eu ouvindo essa, acho muito aguda, acho muito estranho, muito estridente. Isso. Dá para ver várias coisas. Dá para ver muita coisa. E no Beckett, por exemplo, nesses textos, não. Que aí já tem o Beckett por trás também. Não é pouca coisa, não. A lembrança mais próxima de uma cadeira de balanço é a cadeira de balanço com a minha sogra, que desistiu no final, quer dizer, no final ela está viva, mas desistiu agora da cadeira de balanço. Ela não quer cadeira de balanço, mas eu me lembro dela na cadeira de balanço. E a cadeira de balanço normalmente está associada à velhice. Não me diga. Então, achei interessante ainda passo dela nesse momento não ter na cadeira de balanço. Então, talvez a sensação de uma pessoa mais velha, mas não sei, acho que os tempos estão mudando, acho que agora nem tem mais cadeira de balanço. Oi? Só se for no interior. Oi? As mulheres, os homens. Que isso? Talvez não usem mais a cadeira de balanço. Não tenho a menor ideia. Se meus pais balançavam, acho que não tinha nem tempo, coitados. São 8 filhos. Não tenho a menor condição disso. Nem me lembro de contar a história que a gente fala agora, contar história, contar para dormir. Nunca aconteceu isso. Eu me lembro, não tenho a menor lembrança disso. De botar para dormir, de nada, de cantar, de arrodear absolutamente nada. Não, porque não tinha isso. Conheço músicas que eu conheci agora, imaginar, mas não. Tem uma, mas que não isso é. Isso aqui não é teatro biográfico. Que cantaram para mim. É outra coisa. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Que é outro tipo de trabalho.
o bicho-papão, o homem do saco. Difícil o contato com os pais, uma geração um pouco mais distante, mas a minha mãe me lembra das mãos. Era muito pela mão. Tipo, se estávamos no carro, ela segurava a mão para me proteger. Se eu estava dormindo com ela, segurava a mão. A minha mãe tinha muito contato de segurar as mãos, isso sim. E até na hora de morrer também, segurou. Quer dizer, 15 dias antes de morrer, né? A questão da mão. A mão com mão, não mão com corpo, nem abraço, nem beijo, nada disso. Era mão com mão. Total. Eu me vejo agora e falo, gente, estou minha mãe. Tudo que você criticou, às vezes você é. Tudo que ela foi também de legal, você é. Então, é uma cadeia aí, uma corrente. Vai, tudo que é legal você tem, tudo que não é legal também você tem. E aí também, um pouco antes de morrer, ela me fala, sabe que eu fico com mais pena? De que, mãe? Você sabe que eu fico com mais pena? De que? Que a gente nunca mais vai se ver. Essa não foi fácil. A gente nunca mais vai se ver, Carolina. Não se vê, mas a percepção você não vê mais a mãe, mas você está com a mãe. Você está com a mãe. Eu sou minha mãe. Então, nesse aspecto, sim. Acho que ela corrente, sim. A cadeia, sim. Claro, minha mãe não era perfeita. Tem dias que eu vivia momentos em que eu falava, gente, eu não estou acreditando que essa senhora está meu Deus, o que é minha mãe, né? Coisas que eu não gosto nem um pouco. E também coisas que eu amo, tipo, eu vou fazer isso. Mesmo que dê certo, dê errado, mas eu vou. Aí é bacana, entendeu? Então, tem esses dois lados. E aí você pensa, é um ser humano com o outro qualquer. Não é porque sua mãe você tem que amar. Dizem que não tem, em espanhol tem um ditado que diz, não tem muerto malo ni novia fea. Não é muerto malo ni novia fea. E aí, às vezes eu penso na minha mãe e tenho saudades de coisas legais. E depois também tem coisas que eu lembro que não são legais. Uma pessoa com outra qualquer pode projetar que ela seja perfeita, porque não tem como, entendeu? Quando eu era criança, me dava por favor. Me dava as coisas que eu fazia exigindo, a minha irmã fazia a minha mãe, depois ela tinha divertido. Imitação, claro, imita tudo, imita até hoje, eu feito de tudo. De comédia, vem um abacate, entendeu? É igual, quando abriu o abacate com gente, essas mãos já abriram muitos abacates, uma coisa assim. Então, já não sei se pergunta sobre repulsa, sobre repetição, acho que é imitação, repetição, projeção, repete. Dependência, Eu disse, repete o que é legal. Já Eu também repetiu repete bastante, o que não é legal. Aí está. Ouça. Porque eu acho diferente se eu mesma faço balanço, então dentro de mim tem as duas, né? Aquele que balança e a que está sendo balançado. Eu acho que é isso um pouco, ficar nesse lugar duplo, múltiplo, sei lá, faz diferença. Não tem ninguém que balança para mim, eu balanço para mim. Exato. Faço Não porque eu não me vejo numa cadeira de balanço, de verdade. Eu me vejo envelhecendo. Mas na cadeira de balanço eu não me vejo nesse objeto específico. Quando me vejo me balançando, ele tipo me dando o ok, estou tentando fazer o melhor que eu posso. Eu não Mas me assim, vejo envelhecendo o numa objeto, cadeira de balanço. não Não me vejo. Não me vejo. Não me vejo envelhecendo numa cadeira de balanço.
palco, eu me vejo envelhecendo, mínimo até os 95 anos. Why the horse? Why the horse? Bem-vindos ao meu funeral. Era assim que a atriz paulista Maria Alice Vergueiro recebia o público quando decidiu fazer uma peça sobre a própria morte. Eu preciso fazer agora. Ambulância. Ambulância! Quando eu cheguei no teatro para ver a peça da Maria Alice, tinha uma ambulância do lado de fora. Eu perguntei: não vai ter espetáculo? E me disseram: a ambulância é caso ela precise. Ela precisa de alguma urgência e nós temos que estar. Eu preciso fazer. 1974. 1974. A minha primeira peça adulta, Esperando Godot, de Beckett. Era a véspera de Natal e que ninguém queria me levar. O meu padrinho se apiadou de mim e me levou, mas Godot não chegou. Eu preciso fazer. Fotografia. Eu preciso fazer. Fotografia. Tirei uma fotografia no final da peça Caranguejo Overdrive com Maria Alice Vergueiro. Ela estava no centro da fotografia, toda de preto, com as unhas pintadas de preto e um lenço de oncinha, um brilho no olhar. Fiquei profundamente emocionada com essa foto. Eu preciso fazer. Copenhague. Eu preciso fazer. Copenhague. Fábio Ferreira me chamou para fazer 3 peças do Beckett: Cadência, Not I e Passos. Gelei. Eu preciso fazer. Sérgio Porto. Sérgio Porto. Esta sala não existia. Isso aqui era o mezanino. Tinha uma escada que descia para o palco. A Maria Alice Vergueiro inaugurava a peça no alvo com a seguinte fala: eu odeio teatro. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Oi? Vem. Foi assim que a Maria Alice Vergueiro me disse quando acabou a peça Caranguejo Overdrive. Sabe aquele monólogo? Sabe aquele monólogo seu de 17 minutos do Beckett? Você precisa fazer o Not I. Você precisa fazer. Billy Whitelaw. Billy Whitelaw, a diva musa do Beckett. A diva dizia com relação a esta trilogia o seguinte: fazer esta trilogia não é humano. Isso não é humano. Eu preciso fazer. 15 de abril. 14 ou 13 de abril, não sei. É a festa de nascimento, a data, estou falando até espanhol, a data de nascimento de Samuel Beckett. Nasceu numa sexta-feira da paixão. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu sempre friso isso. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Guerra. Estava na cena do Caranguejo Overdrive com um quadrado como esse. Quando eu olho para a plateia, quem está? Maria Alice Vergueiro e Luciano Quiroli. Eu gelei. Meu Deus! Eu preciso fazer. Fábio Ferreira me chamou para um congresso, um simpósio de pensadores do Beckett. Estava Fábio de Souza Andrade e Mateu Bonfito, aquele do lugar entre. Eu preciso fazer. Liguei para o Luciano Quiroli várias vezes. Eu disse: eu preciso mostrar para a Maria Alice uma parte do processo do Not I. Ele me disse: agora não dá. Liga amanhã. No dia seguinte liguei e falou: agora não dá, Carol, quando você voltar para São Paulo. Eu preciso fazer. Laura Alvim. Maria Alice Vergueiro fez a peça Não Eu, na Laura Alvim, com direção do Ruben Bush. Todo mundo dizia: é uma potência, é uma mulher incrível, fantástica, nunca se viu nada igual. Ainda bem que eu não vi, senão não teria coragem de estar aqui. Eu preciso fazer. 2020.
Maria Alice Vergueiro morreu no meio da pandemia. Não pude apresentar para ela o processo do não eu. Não rolou. Uma badalada. Eu não vou fazer o não eu. Eu não vou fazer o não eu hoje. Quem está aqui sabe o que é. Alguém aqui já foi na Ilha de Malta? Alguém aqui conhece a Ilha de Malta? Não? Ninguém foi? Eu também não. Beckett ia ao dentista na Ilha de Malta. Para quem não sabe, a Ilha de Malta é uma ilha que fica entre a Europa e a África. Eu não sei por que o Beckett ia ao dentista na Ilha de Malta. Não sei, talvez nas minhas ligações malucas, não sei. É porque a Suzane, a mulher dele, a mulher do Beckett, era da Tunísia, então, sei lá, pode ser que tenha uma ligação ali. Ou quem sabe ele estava precisando fazer alguma coisa e pediu uma indicação a ela. E ela disse, vai lá, vai nele que ele é ótimo. Não, de verdade, assim, porque ele morava em Paris e ia ao dentista lá. E assim, quando ele ia no consultório, vamos supor que o consultório era ali, mais ou menos. Ele passava por uma capela gigantesca para chegar no consultório e ele adorava passar nessa capela, porque ali tinha uma tela do Caravaggio com uma das versões da decapitação de São João Batista. Porque o Caravaggio, ele tinha um pouco essa questão, ele tem várias versões da decapitação de São João Batista, é um tema recorrente. E dizem que, provavelmente, a primeira versão da peça Não Eu era uma cabeça falante. E depois se transformou numa boca que fala, a boca de uma mulher. Uma boca que fala ininterruptamente. Apenas uma boca em cena.
Uma coisa também, outro fato curioso, é que o Caravaggio, ele tinha sido acusado de um assassinato, de um crime ou coisa parecida. E ele queria fugir às pressas da ilha de Malta. Então ele tinha que entregar aquela encomenda, aquele trânsito todo. Aí ele foi lá, entregou e ele tinha que assinar. E aí ele se viu diante daquilo e ele foi assinar, mas ele não escreveu o nome dele. Ele escreveu: não fui eu. Eu vou tentar. Beckett viu uma figura como essas no Marrocos. Uma figura vestindo uma dijaba, um traje árabe, como esse aqui, que é composto de uma túnica com um capuz. E o capuz esconde o rosto de quem está usando. E Beckett viu essa figura voltada para a parede, tentando ouvir a voz que vinha do outro lado. É isso. Isso aqui é um andador, ou seria um andador. Um andador serve para caminhar, para pessoas que têm limitação de mobilidade, para quem tem dores nas pernas ou alguma fragilidade, para pessoas velhas, pessoas idosas, que a vida gastou. Mas aqui ele não vai ser usado com esse fim. Aqui ele vai ser usado para manter o corpo ereto e a cabeça imóvel. Nós colocamos aqui em ambos os lados duas hastes, duas estruturas que seguram essas lanternas flexíveis que dão foco na boca. Agora,
quando Em quiser. 5 segundos, isso aqui ficará um brilho. Eu vou contar. 5, 4, 3, 2, 1. Mundo, lançada nesse mundo uma coisinha de nada antes da hora no buraco. O quê? Sim, uma menininha lançada lá antes da hora, buraco maldito. O quê? Quem? Não, ela. Sem saber em que posição, em que lugar do espaço, sem perspectiva, sem referência visual, sem cronologia, sem nexo, sem causa, sem efeito. Restos de pensamento, resíduos, apenas o que vaza, resíduo, silêncio. 4 partes que são 5, ritornelos, voltar ao começo, retornar, sem começo, sem fim. Elipse, pegadinha, repetições, comparações, sem pausa, sem drama, sem apenas palavras, jogo de palavras, delírio. Tentar manter a consciência do aparelho fonador. Apoios, inspiração, diafragma, gravidade. Falar para dentro e para fora 17 minutos. É muito, tem que ser menos. 13 minutos, velocidade, sem parar. Sem pensamento vazio ou com musicalidade na palavra, sem lógica. Saliva, medo de morrer enfaixada. Sem engolir. Pausa, estou na hora da pausa. 4 segmentos que são 5. Tubo, garrafa, água, papéis colados no quarto. O texto, áudios enquanto lava louça, dirige, vai pensar em obsessão. Análise vergueiro, tem que fazer Beckett. Ai, o quê? Quem? Não, ela. Estratégias, artifícios, memorizar. Marilyn volta para casa sempre que esquece o texto. Tentar de novo, falhar de novo, desespero, impossibilidade, medo de morrer. Montanha russa, abismo, Black Mountain da Disney. Musicalidade, velocidade, repetições. Ninguém aguenta. 60 anos. O quê? Não? 62? Meu Deus! 62 anos! Tá na hora de fazer Beckett, fluxo contínuo sem nexo. O quê? Quem? Não, ela. Técnica, cortes, fragmentos, pausa, precisão, suspensão. Ser fiel à escrita, ser fiel às indicações. Uma boca e nada mais. Uma mulher olhando para a parede. Beckett já viu, rosto coberto sem boca. O que ela diria? O quê? Quem? Não, ela. Não fazendo ideia do que ela estava dizendo, imagine! Nem ideia do que ela estava dizendo. Colapso! Beckett é incrível, mas difícil, duro de acompanhar. Uma boca falando enlouquecida, 17. O quê? Não, 13. Meu Deus! 13 minutos. Tem que ter velocidade, fazer exercícios. Corpo presente e cancelado. Corpo completamente engajado. Só a boca no foco. Decorou? Ela decorou? Tá lendo? Tem ponto? Teleprompter? E o cérebro sozinho, se agarrando às possibilidades, tentando buscar sentido. 5, 4, 3, 2, 1.
Adormeceu profundamente, mesmo no sono mais profundo, posso te ouvir. Dizem que essa peça, Footfalls, Aqui Passos, foi inspirada numa palestra de Jung na década de 20 em Londres. Beckett foi convidado por seu analista Bion para ir a essa palestra. Mas do que tratava essa palestra? Era sobre uma paciente feminina. Jung a descreveu assim: é como se ela nunca tivesse realmente nascido, como se nunca tivesse existido. Vai ver, começando com o pé esquerdo, da esquerda para a direita. Esse aqui é o gráfico dos passos desenhado por ele, por Beckett. E as notas, algumas riscadas. 9. Uma pista de 9 passos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Virou. Ao fundo, uma maca de onde vem uma voz. Um fio de voz na escuridão. O corpo na maca não é visível. Na pista, uma ausência que caminha. Para, vira e recomeça. Essa figura que caminha na pista parece ser uma filha. Uma filha dedicada a uma mãe moribunda. Uma mãe que precisa de cuidados especiais. Quer que eu te aplique outra dose? Sim, mas ainda é cedo. Existe uma rotina, uma repetição infindável. Um quarto de aspecto hospitalar. Um quarto dentro de uma casa velha, onde as tábuas rangem e onde há uma porta entreaberta por onde escapa uma luz muito fraca, onde parece que ela, a mãe, agora dorme, descansa. A filha, de cabelos grisalhos, desgrenhados, com robe surrado, que cobre os pés e arrasta no chão. Um corpo visível, que não é, que não está. Iluminação baixa, mais forte próximo aos pés, menos na figura que caminha e menos ainda na cabeça. Vozes baixas e lentas, do início ao fim. A cena toda na escuridão. Uma mãe moribunda pensa estar sendo cuidada por uma filha que não está ali.
filha dedicada pensa estar cuidando de uma mãe que não está ali. Uma badalada. Essa trilogia, essas peças, são composições acústicas. Tem vozes dobradas, tem vozes multiplicadas, vozes sobrepostas, que evocam presença e ausência. As peças se movem entre silêncios, sons. Tem uma fala no final desta peça de Passos, em que a filha, a May, diz para a mãe: mãe, isso não é suficiente. Aí a mãe pergunta: mas o que é que você quer dizer, May? O que é que você quer dizer com isso não é suficiente? Aí a filha diz: o que eu quero dizer, mãe, o que eu quero dizer é que eu preciso ouvir o som dos passos. Mãe? O que é, May? Adormeceu Profundamente. Mesmo no sono mais profundo, posso te ouvir. agora e ainda. Este processo, essas tentativas nossas é um processo muito íntimo e nós trabalhamos à margem da obra do Beckett. Estamos muito contentes por poder estar com vocês dentro da cena, nessa aproximação, nesse devir. Obrigada. Boa noite.